Conhecimento e Piedade, seu programa de quinta-feira às 2h30 da tarde. E você deve estar estranhando que começou comigo falando Letícia Minervino, na hora que você estava no Diário de Eva, agora você está no Conhecimento e Piedade, mas calma, vocês vão ter a Paola de novo aqui. Eu tô com o pastor Alberto, que é aqui o anfitrião, é quem recebe a gente aqui. Eu tô aqui para ouvi-lo também, assim como você. Então, boa tarde para você, boa tarde, pastor Alberto. É um prazer estar aqui com o senhor, viu? Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nos nossos programas Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje estaremos encerrando a série Hábitos Escravizadores. Então, Letícia, durante as últimas semanas, os últimos tempos aí, temos estudado, a respeito disso que é uma experiência universal, uma experiência que todos nós estamos enfrentando e devemos observar e usar a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, para que possamos, de fato, dar passos de mudança na nossa vida. E hoje o nosso programa vai ser um programa mais prático. Nós vamos discutir aqui, eu e Letícia. Letícia, além de estar aqui servindo ao Senhor na IPP-TV, Letícia também serve no Ministério de Aconselhamento da Igreja, é uma das nossas conselheiras em treinamento. Então, nosso objetivo hoje é bater um papo, é discutir, é conhecer a história real de um casal, Julie e Nate. Que é um dos casos desse livro, né? Do Aconselhando Casos Difíceis, né, pastor? Exatamente. Este caso se encontra neste livro, Aconselhando os Casos Difíceis. Os editores foram Stuart Scott e Heath Lambert, que são dois grandes nomes do aconselhamento bíblico no mundo. Aqueles irmãos estão ali nos Estados Unidos, são americanos, e eles então coletaram de conselheiros experientes uma série de casos. Então é um livro excelente, nós indicamos esse livro, no intento de fazer com que você conheça, cresça aí nas suas habilidades relacionais, no aconselhamento bíblico baseado na Escritura Sagrada. Então é importante que você esteja adquirindo esse livro e você vai ver que nós vamos tratar de um caso mais específico que tem a ver com a nossa série Hábitos Escravizadores. Exato. E é um suporte para você aprender a lidar com esses casos quando você tiver aí na sua frente, quando você tiver um caso desse parecido ou que tenha detalhes, aspectos parecidos, então com certeza vai te ajudar, vai te edificar. Pastor, já quero fazer um jabá aqui. Posso? Pode, por favor. A gente tem a nossa editora missionária, Hebron. Então, se você quiser o seu exemplar, a gente entrega também. Então, entra lá no site editorebron.com.br e adquira o seu exemplar para você comentar aqui nos comentários. Você coloca aí o que você achou do livro, se você comprou, se você já tem. E a gente gosta dessa interação também. Ok, então vamos ao estudo de caso de Julie e Nate, este casal que foi ali aconselhado durante um bom tempo. Nós vamos ver que aconselhamento bíblico não é algo mágico, 4 sessões para resolver todos os seus problemas. Nós vamos ver que nós estamos diante de situações reais, pessoas reais, com as suas lutas, as suas dificuldades. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, muito encorajado, muito animado com toda a dinâmica deste caso de Julie e Nate, que eu passo, então, a descrever. Julie e Nate é um casal jovem, 30 e poucos anos. Eles mudaram da sua cidade no meio oeste americano e foram parar ali na igreja do pastor Robert Jones, que é um outro conselheiro bastante conhecido ali nos Estados Unidos, autor de vários livros. Então, aquele casal está, obviamente, num momento de transição na vida deles. Crianças pequenas, a Julie, ela é uma mãe de tempo integral. Ela está no lar ali, cuidando das crianças, cuidando dos afazeres domésticos, cuidando do seu marido, enquanto ele sai para ganhar o pão de cada dia, para trazer o sustento para casa. Julie e Nate, então, passam a conviver ali num grupo pequeno da sua igreja local. Eles estão envolvidos na igreja,
eles estão animados em fazer parte e conhecer novas pessoas, já que eles estão numa cidade nova, com pessoas novas, mas rapidamente Nate e Julie, eles são assim como recebidos e aceitos ali no meio daquela igreja, especificamente naquele grupo pequeno. Mas, no entanto, aquele casal, ao passo que se envolvia em relacionamentos, começou a demonstrar dificuldades que eram visivelmente vistas por aquele grupo pequeno, pelos líderes daquele grupo pequeno. Eles começaram então a realmente estar pedindo ajuda neste momento da vida deles. Foi aí então que Robert Jones e sua esposa começaram a se aproximar de Julie e Nate para tentar ajudá-los com aconselhamento bíblico. Mas o interessante é que eles não fizeram um aconselhamento sozinhos, eles convidaram os líderes do grupo pequeno onde Nate e Julie frequentavam ali. Então, o aconselhamento, na realidade, foi um aconselhamento de equipe. E aqui nós já vamos aprender bastante coisa, né, Letícia? Quando nós estamos lidando com casais, muitas vezes é importante que este casal seja inserido e ali seja cuidado por não somente um conselheiro, mas, se possível, por mais uma irmã ou um outro casal piedoso, um outro casal que possa acompanhar ambos neste processo de aconselhamento. Isso é uma bênção. Isso é interessante, né, pastor? Porque a gente sai dessa visão de tem que estar numa sessão de uma pessoa só, profissionalizando e tal, ok, né, ter isso. Mas a gente entra para o escopo da igreja ser um ambiente acolhedor, da igreja como um todo ter esse ambiente acolhedor, esse ambiente de aconselhamento e passa a ter um corpo inteiro, né, pessoas trabalhando em prol do tratamento de outras, trabalhando para que aquela pessoa, aquele casal, aqueles indivíduos sejam transformados à medida que se parecem mais com Cristo. Acho que é uma dificuldade que a gente tem, às vezes a gente delega isso para outras pessoas, terceiriza isso, por exemplo, para só pastores e líderes que podem tratar, mas a igreja como um todo, ela é chamada para exercer esse papel de cuidado, de aconselhamento, de exortação e de amar as outras pessoas, né? A gente é chamado para amar e cuidar de outras pessoas. Então, acho que esse âmbito comunitário é algo que a gente chama isso, não só aqui no programa de aconselhamento, mas também aqui nos cursos que a gente tem. Tudo isso é oferecido para a igreja como comunidade, para que ambos se tratem, para que a igreja vá se tratando entre si. Às vezes, os líderes não vão conseguir cuidar sozinho de questões específicas, mas a gente sabe que o corpo de Cristo, a igreja em si, pode ser usada como ferramenta, como um corpo, como uma engrenagem que vai se tratando, vai se amando, se exortando, e assim a gente vai trabalhando para ser aquela igreja irrepreensível que em Judas fala, né, que nós seremos a igreja irrepreensível diante de Deus. Cristo nos apresentará como uma igreja irrepreensível, imaculada, e até chegar nesse processo, esse processo de aconselhamento vai acontecendo, esse desenvolvimento de aconselhamento, a consolação, a exortação vai acontecendo no seio da igreja, né, pastor? Exatamente, Letícia. Nós podemos entender o aconselhamento no contexto da igreja local como um chamado para todos. Uhum. Obviamente, em casos mais específicos, como o caso de Julie e Nate, é importante sabedoria na condução do caso. Não é qualquer casal, não é qualquer pessoa que deve estar participando ali, mas, obviamente, Robert Jones foi muito cauteloso, muito sábio em aproximar este casal de um outro casal jovem, outro casal maduro, piedoso. Isso é a igreja de Cristo. Uhum. Nós estamos juntos neste alvo
de caminhar uns com os outros. E nós vamos ver muito a respeito disso ao longo do caso. Exato. Isso é interessante, acho que é um desafio pra gente, né? É um desafio para você aí de casa, um desafio pra gente aqui, né, pastor? O senhor treinando pessoas como eu, Paola, para que a gente faça isso aqui em Pinheiros e para que as pessoas, através desse programa, possam ser desafiadas a fazer isso na sua igreja local, né? Exatamente. Algumas outras informações a respeito de Julie e de Nate. Apesar de que os seus problemas conjugais haviam começado há 5 anos, eles estavam casados há 8 anos, então era um casal recém-casado, eles começaram então a apresentar problemas de relacionamento, de comunicação. Os filhos vieram, a Julie começou a realmente estar exposta a uma série de questões do seu próprio coração. Então, temas como comunicação do casal, temas como educação de filhos, temas como culpa, um sentimento de culpa que escravizava o coração de Julie, digamos, diante de demandas da casa dela, né? Eu não consigo arrumar a casa, eu não consigo dar o pronto das coisas, as crianças não estão bem assistidas, Nate não está bem assistido, a tensão e o estresse. Julie trouxe para o aconselhamento algumas reclamações, né? Ela era uma pessoa que se dizia altamente estressada com tudo e com todos. Ela estava constantemente estressada com a vida, com o marido, com os filhos, com os colegas, com os amigos, com as pessoas da igreja. Quanto mais ela conhecia essas pessoas, mais estresse, mais tensões, mais dificuldades. Julie começou a apresentar padrões de comportamento perfeccionista. Ela era altamente exigente. Nate, por sua vez, não tinha muita paciência para lidar com essas tensões dentro de casa. Ele estava ali, normalmente, exigindo ou querendo dela uma resposta, uma mudança. Ok, você já disse que ia mudar, e agora onde estão as coisas aqui mudando de fato? Então, o casal começa a mostrar o coração ali nas primeiras sessões de aconselhamento, desânimo, ansiedade. E um histórico de problemas psiquiátricos. Julie chega ao aconselhamento falando de problemas de momentos de profunda depressão, de profunda tristeza. Ela também fazia uso de medicações psiquiátricas. Ela estava também com um diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Então veja só, você está aí na sua igreja, você conhece um casal e aí você começa a lidar com essa série de fatores, essa série de informações. Perceba que este é o primeiro passo do aconselhamento, é se envolver com as pessoas que Deus nos deu. Essas informações podem deixar você um pouco preocupado. A sensação sua pode ser: eu não vou dar conta desse negócio. Eu não estou habilitado suficientemente para cuidar de um casal como esse. Essas são demandas difíceis. Calma. Neste momento, essa sensação de incapacidade pode ser usada de uma forma muito boa, muito positiva no aconselhamento. Qual? De 2 formas. Você pode reconhecer, obviamente, as suas limitações. Com muita ética, você pode trazer para perto alguém com mais experiência, alguém com piedade, não uma pessoa que talvez tenha problemas de maledicência, de fofoca, porque a vida deste casal tem que ser tratada com muito esmero, com muito cuidado, com muito amor. Trazer para perto pessoas que podem se envolver de forma intensa, amorosa, comprometida com este casal é chave no aconselhamento. A segunda coisa é: eu não sei o que eu posso fazer ou falar. Eu posso buscar boa literatura. Eu posso buscar conversar com 1 ou 2 pessoas experientes, cautelosas, que possam me orientar no processo. Talvez a sua tentação seja: eu vou passar para o pastor Alberto, para o pastor Tiago, ou para outra pessoa com um treinamento maior em aconselhamento bíblico. Se Deus deu um casal assim, uma pessoa especificamente na sua vida, colocou no seu caminho, Deus tem algo a fazer.
Deus pode te usar de forma extraordinária, fantástica, poderosa. Quando nós, Letícia, reconhecemos a nossa limitação e corremos e oramos e nos envolvemos e demonstramos de forma clara, concreta, que nós amamos esse casal, que nós queremos o melhor para eles, que nós vamos nos dedicar, talvez, passando uma noite em claro, lendo um bom livro a respeito de aconselhamento de casais, a respeito de tópicos como depressão, ansiedade. Isso vai nos ajudar de forma concreta. Daí você pode conhecer mais o seu próprio coração. Se você estiver indisposto a isso, talvez uma outra tentação seja: olha, eu já tenho muito problema na minha vida. Eu não tenho tempo para me envolver assim com outras pessoas. Mas o fato é que Deus chama todos nós. Deus não deu simplesmente algumas pessoas no ministério a tarefa do aconselhamento. A tarefa do aconselhamento é sua. A tarefa do aconselhamento é minha, é nossa. Portanto, é importante que eu conheça o meu coração, demonstre amor concreto, que eu possa estar me aproximando e até mesmo me preparando para o outro encontro de aconselhamento. Portanto, nós temos um casal nas mãos. Uma mulher jovem, uma jovem senhora com filhos, com problemas de comunicação com o marido, com problemas de educação de filhos, com problemas de ansiedade, de tristeza, de alteração abrupta de humor, usando medicações, mas que Deus colocou no nosso caminho. Que Deus colocou no nosso caminho. Esta foi a primeira fase do aconselhamento. O que é que Robert Jones e aquele casal de líderes fizeram? Eles começaram a trazer a Escritura Sagrada, a esperança do Evangelho. Eles trouxeram textos para ser tratados nas primeiras sessões, como o Salmo 46. O Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Salmo 46 nos revela um Deus poderoso, um Deus glorioso que está ao nosso favor, que está a favor do seu povo, que é um poderoso guerreiro. Quando pessoas lutam com medo, Letícia, elas precisam conhecer mais de Deus, mais do caráter de Deus, mais da obra de Deus. Porque o medo, ele nos leva a buscar locais mais seguros, revelar o caráter de Deus, revelar a beleza e a santidade de Deus. É o primeiro passo no aconselhamento. É interessante que Robert Jones nos mostra que a maioria dos casos ou dos problemas na sala de aconselhamento, elas partem de uma visão distorcida de Deus, de si mesmo e dos outros, e de outras pessoas. Era isso que eles estavam percebendo em Julie. O relacionamento dela com Deus era extremamente legalista, ou seja, se eu não fizer aquilo que eu preciso fazer, Deus vai me punir. Ela estava se cobrando constantemente por causa das questões do lar, dos filhos, do marido, como se ela precisasse de fato ser alguém perfeita, justamente alinhada com todas as coisas do dia a dia e não pudesse falhar. Percebam só então a cosmovisão, digamos, as ideias, o pensamento de Julie na sua vida. Então, aquele casal de conselheiros, Robert e a sua esposa, eles começaram a tratar questões a respeito do livro dos Salmos, da esperança, da forma como Julie e Nate poderiam recorrer a Deus diante das suas lutas. Eles trataram a respeito de temas como comunicação, a importância do casal sentar, falar, confessar, se arrepender, caminhar e estabelecer um canal de comunicação que seja bíblico, que seja concreto, que seja claro um para com o outro. Tratar problemas ou tensões que acontecem diariamente na vida de um casal de forma clara, de forma simples. Eles trataram também a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre educação de filhos. Então, eles viram uma montanha de situações e de problemas. No entanto, eles
estavam escolhendo alguns temas para tratar nas sessões de aconselhamento, para dar uma ajuda, um auxílio, um encorajamento inicial diante dessa situação com aquele casal. É um caso difícil, né, pastor? Porque você vê que são vários pontos e, assim, para você achar por onde começar, às vezes esse é um problema do conselheiro, né? Por onde eu começo? Tem 3 problemas grandes aqui, e sem falar os subproblemas. E aí, por onde eu começo a partir disso? Quando a gente olha para as escrituras e vê, por exemplo, o acalento que o Salmo 46 traz, eu acho que fica muito mais pessoal essa conversa e essa interação com o casal aconselhado, né? De a mesma palavra que está me tratando, a mesma palavra que serve aqui para mim, para minha vida diária com Deus, é a mesma palavra que vai servi-lo e vai ajudá-lo, né? Vai transformá-los. Exatamente. Então, vejam só, esse casal, obviamente, o casal de conselheiros, mais o líder do pequeno grupo, eles tinham vários temas, mas eles se perguntaram, quais aqueles temas que podem trazer um encorajamento imediato, né? Vamos ajudá-la a perceber a dinâmica dela no lar, a respeito da criação de filhos, a respeito da comunicação com o seu marido. Eram 2 coisas que estavam diante dela dia a dia. Então, se eu trouxer uma direção bíblica, se eu trouxer uma orientação clara, concreta, com tarefas de aconselhamento, se eu trouxer a mensagem do Evangelho de que nós somos pecadores, que casal não comete falhas na educação dos seus filhos? Não existe. Todos nós cometemos falhas. Ou seja, uma palavra como essa a um casal com uma série de dificuldades é uma palavra de encorajamento, de ânimo, de orientação, que dá a este casal, que dá a Julie lutando com culpa, com aquele sentimento de culpa esmagador, ajuda muito em diversos momentos. Eu gostaria de citar, Letícia, um trecho do livro importante, quando o casal de conselheiros, eles estão ali tratando algumas questões, comunicando o Evangelho em meio às situações que a Julie está enfrentando. A página 253 diz assim: por um lado, Julie, você não consegue agradar a Deus. Nossos pecados sempre nos danificam. Mas as boas novas do Evangelho dizem que Deus já se agradou de você, pois você permanece em Jesus, o Filho amado de Deus, nosso substituto. O ponto de partida para você, Julie, é clamar a Deus. Deus tem misericórdia de mim, pecadora. Tenha misericórdia de mim, e depois, à luz da obra de Jesus Cristo na cruz, agradecer a Deus por essa misericórdia. Julie, se você consegue, ou se você conseguisse ficar bem com Deus através da oração e da leitura da Bíblia, então, para que você precisaria de um Salvador? Ler sua Bíblia não é uma forma de ficar bem com Deus, e sim de conhecer o Deus que de forma misericordiosa a salvou e adotou, e de aprender o modo como Ele quer que você viva à luz de sua graça. O que é que os conselheiros estavam tentando fazer aqui? Julie tinha dificuldades em manter uma vida devocional. Eles perceberam que ela era relapsa na oração e na leitura bíblica. Eles estavam encorajando a ela investir nesse relacionamento, mas por causa da característica perfeccionista, metódica, exigente dela, ela achava que ela estava numa relação de uma transação comercial, tipo, eu leio a minha Bíblia, eu oro, e aí tudo vai ficar bem, e Deus vai ficar contente comigo, e Ele vai me abençoar. Mas o que ela via na prática da vida era um looping, era um ciclo vicioso de pecado, de culpa, de tristeza, de exigências, e de forma que parecia que jamais iria acabar. Então perceba como as pessoas estão interagindo no seu relacionamento com Deus, como elas percebem ou
tem a tendência, não somente Julie, eu, você, Letícia, todos nós temos a tendência de achar que o nosso desempenho, que a nossa performance vai puxar, vai arrancar de Deus as suas benesses, as suas misericórdias e a sua graça. Quando nós fazemos isso, nós estamos tentando viver um outro evangelho, não o evangelho da graça de Deus. Com isso eu não estou dizendo que nós devemos ser relapso nas nossas disciplinas espirituais. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter vida de oração, não para fazer um check, né, nas minhas tarefas diárias, mas é porque eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso dele, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso recorrer a ele em todos os momentos. Essa foi toda a primeira fase do aconselhamento, mas vem mais por aí. Tem várias partes, né, nesse aconselhamento. E pastor, aproveitando essa partezinha sobre o desempenho da Julie, né, isso é algo que a gente é muito propenso a fazer. A gente é muito propenso a achar que de alguma forma, por mais que a gente recite aqui todas aquelas falas calvinistas, né, de somente a graça, e a gente fala, não tem obras, é a graça de Deus. No nosso dia a dia, a gente pode estar com o coração como o da Julie, né? Esperando ser recompensado por Deus de uma certa forma e caindo na frustração do próprio pecado. Então, a gente espera uma recompensa, mas ao mesmo tempo a gente não espera mais porque a gente pecou, aí Deus vai punir a gente e aí a gente começa a ter uma visão distorcida do próprio Deus. Aí acho que para fugir disso é justamente isso que o senhor falou, de recorrer à palavra não como um check. A gente recorre à palavra para não cair nesse problema, para não cair nesse relacionamento superficial com Deus que a gente não conhece, mas para se aprofundar, para fugir dessas mentiras do nosso coração, né? Exatamente. Essa primeira fase do aconselhamento com Julie e Nate, ela durou vários meses, certo? Eles trabalharam temas como a comunicação do casal, eles trabalharam temas de educação de filhos, eles trabalharam temas a respeito de culpa, da justiça de Cristo, como ela deveria depender e confiar na obra de Cristo, não nas suas próprias obras, não no seu próprio desempenho. Mas a despeito de vários meses de aconselhamento, Julie e Nate pareciam estar estáticos. Nada parecia avançar. A sensação era que sempre Deus estava cobrando, sempre Deus estava exigindo, a despeito das diversas sessões de aconselhamento. Parecia que eles estavam dando um passo para frente e 2 para trás, ou seja, eles estavam retroagindo, né, ao invés de estar avançando no aconselhamento deles. E aí, Letícia? O que fazer quando você está ali já há 2, 3, 4, 5 meses e tem essa sensação de que a pessoa parece que não está com você, ela não está envolvida no aconselhamento? Pastor, a nossa tendência é querer desistir, né? Sim. Já passei por isso, inclusive, mas a nossa tendência é descartar, falar assim, não é o momento para essa pessoa, a gente julga, né? E eu acho que esse foi um exemplo, esse caso é um exemplo de como a gente tem que ser paciente, né? De como Deus trabalha no coração dos conselheiros também, da igreja, para um bem maior, amando aquela pessoa, fazendo bem, não importa o momento, fazendo o bem, não importando a circunstância, né? Exatamente. É isso que nós aprendemos com essa segunda fase do aconselhamento, porque o relacionamento deles continuou problemático e coisas novas começaram a vir à tona. Julie estava presa num ciclo de diversas coisas, dessas exigências pessoais, desses problemas de relacionamento conjugal com o marido, de problemas com os filhos. Esta profunda sensação de culpa não desarraigava-se do coração de Julie. Mas Julie começou então a recorrer a outras coisas para tratar ou para criar um escape, para promover uma espécie de alívio.
ela começou a beber, ela começou a se embriagar. Então, nós, neste ponto do aconselhamento, nós podemos perceber que ela está criando formas de redenção. Ela está consumindo bebida alcoólica diariamente para afogar, suprimir sentimento de culpa, tristeza, decepção e frustração no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, nas tarefas domésticas. Ela está buscando. Julie diz, quando interpelada, quando questionada pelo conselheiro, Deus parece estar distante. Eu tenho medo mais de Nate do que de Deus. Não consigo parar de brigar com Nate. Como os hábitos escravizadores agem como uma espécie de deuses funcionais. É isso que nós tratamos ao longo das últimas semanas. Hábitos escravizadores revelam o nosso coração, a nossa tendência, a nossa inclinação de buscar escapes e alívios para tratar de questões ou simplesmente para esquecer da realidade da vida. Julie estava recorrendo à bebida alcoólica diariamente por causa disso. O casamento não mostrava nenhuma melhora. Os vícios se agravavam, não somente o álcool, mas as medicações psiquiátricas eram tomadas, misturando com o álcool, com a bebida diariamente. Então, isso fez com que, em um dia, ela, com seus filhos, dirigindo o carro, se envolvesse num acidente automobilístico. As crianças estavam no carro, felizmente eles não se machucaram, mas diante de toda essa situação mais crítica, mais difícil, a equipe de aconselhamento, Robert Jones, a esposa, os líderes do pequeno grupo, conversando, orando, meditando, avaliando, eles decidiram recomendar que Julie fosse internada numa clínica de desintoxicação, porque ela já estava bebendo diariamente e se embriagando diariamente. Veja aí, então, a atuação da equipe de aconselhamento, não somente de um conselheiro, mas de uma equipe de aconselhamento dando suporte a essa família. Então, um conselheiro está tratando mais com Nate, outra mais com Julie, o conselheiro com o casal. Então eles estão ali como que fazendo um trabalho em equipe para auxiliar este casal. Então nós temos esta situação nesta fase do aconselhamento. Julie passa então 30 dias aproximadamente, se eu não me engano a memória, ali naquela clínica, e ela dá passos para se desintoxicar. Ela passa ali um período razoável sem consumir bebida alcoólica. No entanto, ela se envolve com um dos internos e comete adultério para com o seu marido. Então, ela está buscando trazer alívio, trazer prazer, trazer deuses funcionais para dar sentido, propósito, rumo, direção à sua vida. Ela foi alguém que não se envolveu de fato no aconselhamento. Ela estava em corpo presente, ali conversando com o conselheiro, com os outros irmãos, mas ela realmente não havia se envolvido com o aconselhamento. Ela era extremamente reticente, resistente às orientações, a toda a direção dada a ela no aconselhamento. Isso vem à tona quando ela sai da clínica. Então, eles estão ali diante de uma outra situação. Gostaria de ler um trecho que está também no livro, que diz assim: os problemas mais internos não eram a dor crônica, a medicação psiquiátrica, os fracassos no casamento e na criação de filhos, o abuso de substância
ou até mesmo a infidelidade conjugal. Na raiz, Julie permanecia consumida consigo mesma enquanto buscava uma felicidade em seus próprios termos. Ela entendia isso, então ela talvez falava alguma coisa, mas as suas atitudes demonstravam uma outra crença na prática. Ou seja, existia uma ruptura entre aquilo que ela estava dizendo entender no aconselhamento e as suas atitudes, as suas escolhas. Então, neste momento, os conselheiros estão trazendo confronto e consolo. A página 260, nós vemos uma palavra do conselheiro a Julie. Julie, você tem se afastado do Deus que te ama pelas suas escolhas, pelas suas últimas escolhas. Tanto que você tem se afastado do Deus que te ama, tanto que mandou o seu próprio filho para morrer por você. Sua vida, seu casamento e sua família estão colhendo as consequências das suas buscas egocêntricas. E Deus, nosso Salvador, está entristecido. Mas Ele lhe oferece a seguinte esperança: porque Ele é o Deus de toda graça e compaixão. Ele a receberá, Julie, caso você se volte para Ele de todo o seu coração. Não apenas com um pouco de remorso e algumas resoluções, mas com um coração que reconhece a própria impotência, rebeldia, egocentrismo e incredulidade. E todos nós a amamos e estamos aqui para ajudá-la. Nós estamos diante de um confronto sério. As palavras aqui são sérias, são concretas. Julie, você está demonstrando uma vida ensimesmada, centrada em si mesma. São palavras duras, claras, mas ao mesmo tempo as palavras dos conselheiros, do conselheiro, particularmente falando, são palavras também de amor. Nós estamos preocupados com você. Nós estamos preocupados com as escolhas e com o rumo e com as consequências da sua escolha. Julie, veja para onde você está indo. Isso são palavras, Letícia, de alguém que ama, mas de alguém que não omite a verdade. Então este é um processo crucial na fase do aconselhamento. Falar a verdade em amor. Se eu omito a verdade, eu não amo. Se eu falo a verdade de forma áspera, de forma agressiva, também eu estou pecando. Eu preciso ter a habilidade de demonstrar o meu amor, a minha preocupação, o meu zelo, mas ao mesmo tempo dizer: você está indo para o abismo. Você está tomando ou fazendo escolhas que vão destruir a sua vida. Essas escolhas também estão trazendo consequências ao seu marido, aos seus filhos, às pessoas que você diz amar. Então, isso precisa ser feito no aconselhamento. É uma exortação que leva Julie a olhar ao redor, né? Exatamente. Tira os olhos dela de si mesma para olhar ao redor, a própria família dela, né? Geralmente a gente fala isso: eu amo meus filhos, amo meu marido, mas a gente fala de uma forma tão banal, e quando a gente para analisar essa situação de forma profunda, será que a gente tem amado de fato? A gente tem sido egocêntrico, ensimesmado, como o pastor disse? Será que a gente tem agido em amor, em serviço, ou a serviço de si mesmo, né? Buscando escapes para nossa própria idolatria, né? Ídolos falsos. Exatamente. O que nós vimos nesta fase do aconselhamento é isso. E aí nós vemos os conselheiros agindo. Existe um relato ao longo do caso que eu achei fascinante. Os conselheiros, orientando Nate, disseram para ele: Julie não pode permanecer com a chave do carro. Não pode permanecer assim. Então ele tira a chave do carro para ela, e as mulheres do grupo pequeno que viviam próxima a ela, a Julie, se dispunham a pegá-la em casa de carro, a levar no mercado, a fazer tudo o que ela precisava fazer para conduzir a vida no lar.
Então era a igreja, mais uma vez, era a igreja cuidando de Julie, demonstrando graça. Porque nós podemos pensar, não, essa mulher não merece isso. Uhum. Um monte de gente ajudando e ela só está fazendo isso. Percebam que nesta fase do aconselhamento, os conselheiros já estão acompanhando o casal há mais de um ano. Há mais de um ano. Então é uma lida, né? Uma lida. É cansativo, né? Você falando tudo isso, às vezes eu sou cansativa. Já deixa pra lá. E a nossa reação seria essa na realidade, às vezes, né? Então, olhar pra isso, ver como a igreja funcionando como uma engrenagem, as mulheres se reunindo, é uma coisa linda, né? Maravilhosa. Terceira fase do aconselhamento. O estágio da crise de Julie acelera. Eu sei que nesse momento você pode estar aí bem ansioso para saber o final Esperando o gol, né? da história, mas depois de mais de um ano de aconselhamento, ela volta da clínica, ela confessa o adultério, ela está ainda lidando com desejos de vícios no coração e ela está então diante de outras situações mais sérias. Julie, numa noite, sai de casa e vai em um bar, e nesse bar ela conhece um homem e ela foge com esse homem e passa alguns meses vivendo com este homem que ela acabara de conhecer num bar. Então, a equipe de aconselhamento, mais uma vez, está reunida agora com o Nate. Eles estão criando um plano concreto. Eles estão deixando a liderança da igreja saber de toda a situação do aconselhamento com o casal. Os homens, os dois homens, o conselheiro e o líder do pequeno grupo estão se encontrando regularmente com Nate. As coisas podem não acontecer. Julie pode realmente ir embora e nunca mais voltar para casa. As mulheres estão orando por Julie para que Deus quebrante o coração dela, para que ela volte para o seu lar. Pessoas estão buscando falar com Julie, mas Julie está evitando falar com qualquer pessoa. O que está acontecendo? Os conselheiros estão ajudando Nate a avaliar questões práticas no cuidado com as crianças. As crianças estão perguntando coisas. Nate precisa de orientação bíblica concreta para lidar com isso. Os conselheiros estão ajudando também a Nate a avaliar questões financeiras no cuidado com as crianças, na condução do lar, porque agora ele está sozinho com aquelas crianças. Agora, Robert Jones e o líder do pequeno grupo estão compartilhando a respeito da situação do casal, que já vinha sendo acompanhado. O pequeno grupo tinha somente uma noção do que estava acontecendo, mas agora o pequeno grupo ele está a par das coisas. De uma forma muito cautelosa, o líder do pequeno grupo está compartilhando algumas coisas para que eles possam se unir como um corpo atrás de uma ovelha desgarrada. Orando por ela, investindo na vida dela. Então, vários passos, Letícia, foram dados para tratar daquele casal. Aqui, sinceramente, irmãos, eu fiquei muito assim tocado, porque, de fato, como nós já falamos, talvez eu e você já teríamos desistido deste caso há muito tempo. Mas aqueles irmãos estão fazendo tudo o que é possível, suportando situações tão difíceis. Quarta fase do aconselhamento. Então vamos então para a fase final, talvez aí a fase que você esteja aguardando para entender o desfecho desta história. Depois de mais de 1 ano e meio de aconselhamento, a Julie passa alguns meses fora de casa, e aí Julie então se arrepende daquilo que estava fazendo e ela volta para casa. A equipe de aconselhamento então agora está trabalhando com Nate nesse processo de receber a esposa. Você imagine, Letícia, uma situação como essa. Como conduzir? Eles estão ajudando Nate a perdoar a sua esposa, a perdoar, a recebê-la. E assim como Deus, ao longo da história da redenção, ele busca
relacionamento com o seu povo infiel, adúltero. Essa não é a palavra que é utilizada para se referir ao povo de Israel. Deus estava demonstrando a sua graça, o seu amor constante, e muitas vezes o povo de Israel estava dando as costas para Deus e se prostituindo com outros deuses. Nate então recebe Julie em casa. Eles então agora reiniciam o aconselhamento com o casal. Mas agora algo está diferente. Julie parece estar um pouco mais quebrantada e aberta aos conselhos, a temas que eles haviam tratado há mais de um ano atrás. Esses temas voltam a ser tratados no aconselhamento do casal. Então a atuação da equipe de aconselhamento foi muito além dos 50 minutos de aconselhamento. Essa atuação dos dois casais, eles se empenharam de diversas formas diferentes e o pequeno grupo agiu de forma amorosa. Por exemplo, o pequeno grupo se dividiu em fazer refeições para Nate e para as crianças. Nate ficou meses em casa sozinho, como é que iria tratar dessas questões? Então, a igreja estava ali porque esse casal estava sozinho naquela cidade, eles não tinham família, eles não podiam levar os filhos talvez para a casa das tias, da sogra, não, eles estavam ali e foi a igreja que abraçou, que amou este casal e foi um display, né, da graça de Deus e do amor de Deus. A luta com desejos pelos velhos vícios ainda estava ali lutando no coração de Julie, mas ela estava mais aberta a pedir ajuda, a chorar, a clamar diante de Deus. E então as coisas começaram a mudar no coração dela lentamente. E ela começou a demonstrar mais humildade. Ela começou a demonstrar que de fato Deus estava operando algo na vida dela. Neste momento, confissões e arrependimento estão acontecendo. Nate traz algo do passado, um problema de infidelidade que ele tinha cometido nos primeiros anos de casamento e que ele havia escondido. Ele está ali então arrependido. Ele não pode esconder este pecado na relação, porque para a relação de fato acontecer e a obra de Deus está sendo tratada, né, ali naqueles corações, confissão e arrependimento. Esses são os passos da mudança bíblica. Eu reconheço os meus pecados, eu confesso os meus pecados. Então, a equipe de aconselhamento volta a tratar de questões como organização financeira, educação de filhos, comunicação no lar entre o casal. A vida sexual do casal é tratada, eles passam por momentos em que Julie não consegue se entregar ao seu marido porque ela está atormentada pelos pensamentos dos casos extraconjugais que ela tivera. Então ela está ali chorando, ela está ali com o coração cheio de culpa. O casal do aconselhamento traz a mensagem do Evangelho a respeito do perdão de Deus, da reconciliação, do plano de Deus para a vida de intimidade de um casal. E eles então têm ali gradativamente. E os primeiros frutos bem corpulentos, né, claros e concretos, começam a aparecer de fato e de verdade depois de 1 ano e meio a 2 anos de aconselhamento. Aquele casal começa de fato a experimentar mudança real e verdadeira. Eles começam a praticar a confissão, eles começam a orar um pelo outro, eles começam a de fato caminhar da forma como Deus projetou para a vida deles. Esse é o caso de Julie e Nate no nosso programa de hoje. Que desfecho, né, pastor? Sim. Porque é um testemunho para a própria igreja, de graça, do poder de Deus operando. Eles
fizeram que estavam dentro da alçada deles, e ver o poder de Deus agindo na vida de um casal e depois testemunhando isso, eu acho que é um testemunho pessoal para cada um, para cada indivíduo que estava ali, para cada envolvido na situação, e para o próprio casal de ver pessoas colocadas por Deus à disposição de servi-los, né, como parte integrante da família do Senhor. Então, acho que isso é um chamado. Eu fiquei super emocionada com essa história, e eu acho que é um chamado para cada um de nós que estamos aqui assistindo esse programa, fazendo esse programa, para a gente pensar no aconselhamento bíblico como uma prioridade nas nossas vidas, né? Exatamente. Muitas pessoas estão dentro das nossas igrejas, muitos casais, muitas Julies e muitos Nates, se assim podemos falar. E Deus pode colocar um casal desse na sua vida. Eu também, Letícia, fui extremamente impactado pela perseverança dos conselheiros, né, de estarem ali tratando com esse casal por 2 anos. 2 anos. Isso nos mostra a complexidade da experiência humana. Uhum. Isso nos mostra que o aconselhamento bíblico, ele realmente é algo de Deus para a vida da sua igreja. Chamar pessoas ao arrependimento não significa pregar uma vez e esperar que elas mudem do dia para a noite. O que nós vimos na vida do casal de conselheiros, na vida do casal do grupo pequeno, na vida do próprio grupo pequeno ao qual Nate e Julie faziam parte, é a manifestação do amor de Deus, a manifestação da graça de Deus, de amor de forma concreta, que se manifestou, se expressou de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, em oração, as mulheres envolvidas, os homens envolvidos, o apoio da liderança da igreja. Este é o aconselhamento bíblico, queridos. A igreja toda, a igreja de forma sábia e amorosa, caminhando com pessoas quebradas, pessoas que realmente estão necessitando da graça, da mensagem do Evangelho. E Deus chama a você a fazer parte deste empreendimento espiritual, deste empreendimento de Deus, salvando, restaurando. A Escritura Sagrada, eu gostaria de deixar este texto com você, que está nos assistindo hoje, em Colossenses capítulo 3, versos 12 a 13. Ouça bem a palavra de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou a vocês, perdoem também uns aos outros. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, 12 e 13. Paula, eu acredito que esses versículos resumem bem o nosso estudo do caso de hoje. Nós podemos ver compaixão, nós podemos ver bondade de forma concreta, não só da boca para fora, não somente com palavras. E essa não é uma história inventada, é uma história real que está aqui neste livro, que foi experimentada por uma igreja, por irmãos. Essa história, esse texto nos mostra mansidão, paciência, esse suportar uns aos outros, esse perdoar uns aos outros. Queridos, esta é a mensagem do Evangelho. Eu espero que você tenha sido aí abençoado no dia de hoje, abençoado com a série Hábitos Escravizadores. Acesse a IPP Play e você terá todas as sessões, todas as quintas-feiras do nosso programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja de Pinheiros. Tenha uma boa tarde e até a próxima semana.